momento vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, pedindo que silencie os seus corações, os seus pensamentos, e agradecemos a todos os presentes e ao que nos ouvem neste momento. Vamos dar início ao trabalho da noite de hoje, fazendo a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. O tema que nós iremos apresentar na noite de hoje fala sobre a globalização, que é o desafio da sociedade atual, mas dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. E aqui a literatura, consultadas, para que nós pudéssemos trazer aos meus irmãos o tema da noite. Pensava-se no passado que a globalização era moda. No entanto, meus irmãos, ela tornou-se um fato. O nosso planeta transformou-se numa aldeia global. E essa globalização, dia a dia, vem trazendo mudança na nossa sociedade, na nossa humanidade. Só para nós recordarmos, meus irmãos, até pouco tempo nós tínhamos um determinado padrão de comportamento social. Era a relação do indivíduo com a sociedade era vertical. Qual que era a referência, meus irmãos? Era o status do pai, o chefe de família, o líder religioso, o ensino tradicional, o presidente de uma empresa, etc, etc. Então, esse era pela imposição, meus irmãos. Aqui até traz uns gráficos, umas imagens, dentro de uma forma, para a gente que possa entender, Então o ensino era imposto, E o presente, nós sabemos, muitas coisas que têm mudado na nossa sociedade, principalmente com relação à educação. Então, diz assim, a maioria das pessoas aposentava-se no mesmo emprego. Não faltava um dia de trabalho. Comportamento exemplar, fazendo a mesma coisa dia após dia, era considerado o funcionário padrão. Hoje, esse tipo de comportamento, meus irmãos, é considerado como uma chatice, na visão de grande parte das pessoas, Quem assim se comporta, diz eles, na visão dos demais, é um indivíduo sem iniciativa, quadrado e sem ambição. Hoje, se questiona tudo, meus irmãos? Principalmente os filhos, Antes, um não dos pais era um não. Hoje, um não questiona-se. Não. Por que não?
Todos nós, meus irmãos, né, dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, estamos sujeitos à lei da evolução, que é uma lei natural, que é, na realidade, um dos fundamentos da doutrina espírita, pois tudo evolui em a natureza, nada fica parado, tudo se transforma. Hoje, se nós ficarmos parados no estágio evolutivo que nós nos encontramos, meus irmãos, nós seremos atropelados pela lei da evolução. Né? Também fazem parte da evolução. Tudo, sempre houve, né, essa evolução. Mas a velocidade de que, como tudo está acontecendo, é que vem trazendo, digamos assim, a diferença nos dias atuais. É a velocidade como as coisas acontecem, os conhecimentos, né? As informações, né? Nós estamos globalizados pela própria mídia, né? Tudo que acontece no nosso planeta, em qualquer lugar do nosso planeta, nós já recebemos naquele instante, dentro da nossa casa, através dos veículos de comunicação. Até pouco tempo, meus irmãos, quem detinha o conhecimento, detinha também o poder. Centralizava esse conhecimento dentro de um comportamento egocêntrico, egoístico, né? Já não dá mais para fazer isso, meus irmãos. Hoje nós não podemos mais centralizar o conhecimento. Temos que passar para frente, dividir com os nossos companheiros de caminhada tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós sabemos, meus irmãos. Dessa forma, eu cresço, o meu colega de trabalho, né, também cresce, a minha família também cresce, o trabalho também cresce, o grupo, inclusive o grupo religioso que pertencemos também cresce. Todos ao nosso redor tendem a crescer. Então, com este comportamento, meus irmãos, nós saímos do nosso egocentrismo e começamos a distribuir, a doar, a interagir com o nosso semelhante. É isso que o momento do estágio evolutivo da nossa sociedade permite, meus irmãos. Para ilustrar, São Beda foi um santo da Igreja Católica que viveu lá na Inglaterra de 672 a 735, né? Lá na Inglaterra, né? Depois de Cristo, no caso, né? 672 e 735. Ele dizia assim, que havia 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que e não perguntar o que se ignora, o que se desconhece. E se a gente fizer uma reflexão, procurar a essência desses ensinamentos de São Beda, nós podemos concluir que o caminho do êxito é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Com tudo isso, meus irmãos, é para que nós possamos sair desse nosso egoísmo, né? E repartir o conhecimento, né? Para com o nosso semelhante. Sair do individualismo e buscar o coletivo, né, meus irmãos? É isso que nós temos que fazer. Então, a evolução que nós estamos conquistando, meus irmãos, no conhecimento, na intelectualidade, na tecnologia, nós também temos que estender com ação muito mais efetiva no campo moral, para que nós possamos, dessa forma, meus irmãos, avançar com mais equilíbrio na direção da felicidade, para que nós possamos sair do instinto, né, para os sentimentos, para o desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções.
Aristóteles, filósofo grego que foi discípulo de Platão, ele que viveu no período de 384 a 322 antes de Cristo, ele nos falou, nos legou conhecimentos extraordinários. Então, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, meus irmãos, nós deveríamos estar vivendo o ter dentro de nós o ser social, viver em sociedade, não é? Interagir com os demais dentro dos princípios do amor, da caridade. Porém, no estágio evolutivo ainda que nós nos encontramos, de acordo com Aristóteles, nós somos ainda um ser zoopoliticon, ou um animal político, né? E que os nossos relacionamentos são movidos pelos nossos interesses, sempre com o propósito de tirar vantagem de todos os nossos relacionamentos, de todas as pessoas que nós convivemos. E nós temos que fazer um esforço danado, né, para poder, digamos assim, fazer despertar dentro de nós o ser social que nós deveremos ser. Só como exemplo, meus irmãos, essa pandemia do Covid-19 que a humanidade hoje está passando, que nós hoje estamos vivenciando, na realidade é um fruto do comportamento egocêntrico e imediatista ainda presente no nosso planeta, na nossa humanidade. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade estratificada, os que têm e os que não têm. Isso aí tende, digamos assim, em diversas partes do nosso planeta, ficar ainda muito mais. Nossos filhos, alheios aos problemas sociais, na maioria das vezes, nunca passaram fome, necessidades e jamais viram de perto a miséria. Nós os protegemos, né? Se de um lado está os que nada têm, do outro lado é dos excessos de tudo, de comida, das necessidades materiais, né, todas elas satisfeitas. Tanto assim, segundo, né, o autor, né, dessa abordagem, diz assim que a obesidade é um dos problemas maiores de saúde pública no mundo. E tem países que isso aí se agrava mesmo, né? As crianças, né, nossos filhos, dispõem atualmente de mesadas maiores do que uma família inteira podia gastar nas gerações anteriores. E nós perguntamos, meus irmãos, até que ponto não está esta abundância trazendo perigo para todos nós, meus irmãos? Otto Koenig, que viveu no período de 1914 e desencarnou em 1992, foi um ornitólogo austríaco. Ele realizou um experimento bem interessante. Esse experimento é com um grupo de garças, né? O ornitólogo é o especialista que lida com os animais, no caso com aves, né? Que seria este Otto Koenig. E essa pesquisa dele nos mostrou uma coisa bem preocupante, do perigo dessa abundância na nossa sociedade. No que consistia a sua experiência? Foi observado um grupo de garças confinadas num amplo cercado, com total liberdade, conforto e lazer. Com pequenos movimentos, essas garças tinham acesso a todo o alimento, toda a água que precisavam e quantidade inesgotável de gravetos para construir os seus ninhos. Então eles estavam, né,
cercados ali, né, um número X de garças, tinham tudo à vontade, tudo em excesso. Diz Otto Koenig que em condições normais esses pássaros desenvolviam uma sociedade semelhante à nossa, com fortes sentimentos à família, inclusive, dizer. Mas quando foram submetidas a essa total facilidade, quase todos os padrões de existência familiar foram interrompidos. Tá? O que acontecia com eles? Não tinham mais cuidados com os filhotes, administravam a esmo à vontade, ovos eram tirados dos ninhos e quebrados, sem aqueles cuidados que deveriam ter. Via-se 3 fêmeas, o mesmo alimento disputando para dar aos filhotes, e os alimentos estavam ali à vontade, não precisavam ficar disputando o alimento, né? Tinha vontade do alimento. Normalmente, diz ele assim, que as garças jovens tinham uma independência extraordinária, porém criadas, digamos assim, no luxo, sem ter que lutar por nada, viviam no mais completo lazer, quer dizer, na mais completa ociosidade, sem fazer nada. Não se preocupavam ou aprendiam pouco sobre a luta pela sua sobrevivência. No passado, essas jovens, elas já ficavam independentes logo em seguida, né? Por pouco tempo. Mas, com as facilidades que eram dadas, elas se despreocupavam com a sua sobrevivência. Interessante aqui dizer que pássaros adultos eram ainda alimentados como filhotes, pelos pais e até mesmo pelos avós. Não tem alguma semelhança com a nossa sociedade, em partes aí, meus irmãos? Por pássaros jovens até a morte, exercendo a forma de canibalismo desconhecida em condições normais. Se nós fizermos uma reflexão sobre essa experiência, meus irmãos, vamos ter a impressão que essa experiência lança uma luz bastante esclarecedora sobre os nossos problemas humanos atuais, que afetam a nossa juventude, sua insegurança, a falta que se resume na falta da independência. Então, a adolescência está indo até os 30 anos, ou mais. Muitos chamam de geração mimi, né? Ou geração que sofre, digamos assim, né? Muita proteção dos pais, né? Até os 30 anos estão dentro da casa dos pais, né? E se a gente for visualizar isso, não precisa olhar na família do nosso vizinho, concentrar na nossa família mesmo, né? A taxa alarmante de delinquência infantil, segundo eles, juvenil, como vícios, fumo, álcool, drogas e liberdade sexual é grande, meus irmãos. Agravando ainda mais este quadro com a geração que nem trabalham e que também nem estudam. E quando perguntamos o que nós pais fizemos de errado, normalmente a gente faz isso, essa pergunta, né? É provável que possamos encontrar resposta na experiência do ornitólogo Koenig. Tenhamos produzido uma sociedade que não sirva nem mesmo para pássaros. Aqui tem com a fonte, está ali no Panat, que diz assim, que parcela de jovens de 18 a 20 anos fora da escola e do mercado de trabalho aumenta. Na proporção de 1 para cada 5 jovens, 1 está nessa situação, né? Então, pessoas de 18 a 20 anos que nem estudam e nem trabalham. Então, aqui tem uma evolução desde o ano 2001, que vai até o ano 2019, né?
E 2020, um ponto de interrogação, meus irmãos. Nós sabemos que tem coisa ainda interferindo mais nesse processo. Saiu um relatório mundial da ONU sobre juventude recentemente. E não diferencia país de primeiro mundo ou terceiro mundo, meus irmãos. Não diferencia nada. Entende? E diz assim que da população mundial de jovens entre 15 a 24 anos, 1 bilhão e 200 milhões de jovens, que é mais ou menos 18% da população mundial. 200 milhões vivem com $1 por dia. 88 milhões estão sem empregos. 10 milhões estão com AIDS. Isso aí, segundo o autor, é reflexo da urbanização e globalização, o que contribui para uma emergente cultura jovem impulsionada pelos meios de comunicação, que vai influenciar de uma forma ou de outra globalmente a nossa economia, né? A globalização, a educação, né? Dentro da educação, da fome, da pobreza, do desemprego, da sociedade, né? Meio ambiente, lazer, participação na tomada de decisão, relação entre gerações, os conflitos que existem, informação e tecnologia de informática, né? E risco também, meus irmãos. Saúde, né? HIV, AIDS, abuso das drogas, delinquência juvenil, gravidez indesejável de garotas e jovens mulheres e conflitos armados, que em muitos países os jovens muitas vezes são requisitados para esse tipo, né, de ação. Esses dados preocupantes faz com que haja necessidade dos países, de modo geral, investirem imediatamente em políticas direcionadas para os jovens. Juventude, segundo, né, o autor, que seria o futuro das nações. No entanto, os efeitos dos desvios familiares e sociais, refletindo-se através dos excessos de toda ordem, entram mais cedo no mundo das drogas, esses jovens. Sofrem os efeitos dos conflitos armados, né? Ou como alvo de violência sexual, como guerra, né? Nas últimas décadas dizimaram milhões e milhões de jovens, meus irmãos. Frente a tudo isso, a maioria de nós nos sentimos deslocados na sociedade atual e sem uma bússola que norteia a nossa caminhada. Nos dizeres de Mônica Monasteiro, que é uma educadora, né, conhecida, ela diz assim, que somos a última geração educada pelos pais e a primeira não saber educar os seus filhos. Isso aí não é absoluto, né, meus irmãos? Mas uma grande parte dentro desse processo. Para até nós compreendermos, meus irmãos, dentro da visão espírita, o nosso planeta Terra, por que o nosso planeta Terra é um planeta de expiação e de provas? Tem outra pesquisa realizada por Dr. Philip Harter, da escola de Stanford University dos Estados Unidos, que facilitou a nossa compreensão do mundo que nós vivemos, do planeta em que nós estamos, e que a doutrina espírita realmente nos diz, né, nos orienta sobre tudo isso. Ele fez uma pesquisa que ele reduziu, digamos assim, guardando as proporções, o nosso planeta Terra, a população do nosso planeta Terra, que é em torno de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, meus irmãos. Isso guardando as proporções, como nós falamos. Numa aldeia de 100 pessoas, né? Esta aqui seria a visão social, econômica e religiosa do mundo. Social. Dessas 100 pessoas nessa aldeia, que nós podemos transformar em percentual, né, meus irmãos? 30 pessoas
seriam brancas e 70 não brancas. 70 pessoas seriam analfabetas, quer dizer, 70%. 80 pessoas viveriam em moradia de baixo padrão, meus irmãos. 50 pessoas seriam desnutridas, ou 50%, né? Uma pessoa só teria nível superior. Isso são alguns dados, né, meus irmãos? Na parte econômica, uma pessoa teria um computador. A tecnologia que a gente parece aqui, né, que é para todos, mas não é para todos, né? Então, 59% da riqueza do mundo estaria na mão de 6 pessoas. O restante, 41% da riqueza, ficaria com as 94 pessoas nessa aldeia de 100 pessoas. Religião, interessante, meus irmãos. 33 cristãos, 18% muçulmanos, 14 hinduístas, 6 budistas, 13 de outras religiões, né? E 16%, meus irmãos, segundo esse autor, esse pesquisador, não teriam religião, eram sem religião. E se a gente for transpor para o momento atual, então toda essa situação no nosso planeta, por um lado, né, está sendo agravado por essa pandemia que nós estamos passando. Se a gente focar essa pandemia como algo ruim para todos nós. Dentro do idioma nipônico japonês, né, meus irmãos, para crises, né, tem uma palavra que ele identifica, ki. Então, estou em crise, né? Ki. O primeiro ki quer dizer perigos e ameaças, tá? E o segundo ki quer dizer crescimento e oportunidades. Vai depender de como nós encararmos o que nós estamos hoje, né, passando em nosso planeta. E se a gente analisar ainda, meus irmãos, que nós temos todo o manancial de conhecimentos e de orientação vindo da espiritualidade maior. Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele não está perdido, digamos assim, no infinito, meus irmãos, né? Nas esferas, né, superiores, não, ele está junto de nós. E nós jamais ficamos, meus irmãos, abandonados. De época em época, foram trazidos orientadores espirituais para nos mostrar os caminhos que nós deveríamos seguir, digamos assim, para o nosso crescimento espiritual. E a solução foi realmente trazida por Jesus, meus irmãos, que é o Evangelho. Ele não escreveu o Evangelho. Quem escreveu os Evangelhos foram os evangelistas, através da inspiração ou da convivência com. É a própria vida de Jesus, o seu comportamento, a sua maneira de ser, né? Ele estava sempre em volta com as pessoas em desequilíbrios, com as pessoas necessitadas do seu amparo, e toda vez que ele estava envolvido com as pessoas, né, dessa natureza, tinha apóstolos que, como era boa nova, era uma religião que estava surgindo dentro da concepção de alguns discípulos de Jesus, ele dizia assim: não são as pessoas sãs que precisam de médicos, mas as pessoas doentes. E eram doentes do espírito, né, meus irmãos? Como ainda a nossa humanidade está dentro desse patamar. E Jesus veio até nós. Então esse Evangelho de Jesus, que já foi lido, estudado, debatido, está no momento, meus irmãos, de ser vivenciado na prática, às luzes da doutrina espírita,
A primeira revelação veio com Moisés, com os 10 mandamentos. Não é? Os 10 mandamentos, e nos deu todo um farol que norteia a nossa caminhada evolutiva. Depois veio com Jesus, que diz assim: dos 10 mandamentos, guarde apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E depois veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que os próprios espíritos, né, os seres que estão no plano espiritual, do qual, da pátria que todos nós pertencemos, porque aqui no planeta Terra, meus irmãos, nós estamos apenas de passagem aqui. Podemos viver 70, 80, 90, 100 anos ou mais, mas são frações de segundo perante a eternidade de nós espíritos, meus irmãos. Nós somos seres, digamos assim, imortais. Nós tivemos um começo. Fomos criados por Deus num determinado momento, simples e ignorantes dos conhecimentos, né? Porém, todos nós capacitados para evoluir aqui no nosso planeta ou em outros planetas pelos quais nós já passamos. Então a doutrina espírita nos dá essa orientação, são os próprios espíritos que vêm nos orientar e nos mostrar. Por isso, meus irmãos, as lições do Cristo não podem mais continuar como letras mortas, adormecidas no papel. Precisam descer do nosso intelecto, do nosso cérebro para o nosso coração, exteriorizado pelo serviço ao nosso próximo. É o amor colocado em prática que chama-se caridade, meus irmãos. Somente assim a paz, a felicidade estarão sempre conosco. Somente com as asas do amor e da sabedoria desenvolvida, meus irmãos, poderemos alçar o voo dos pássaros em prol da fraternidade universal. Para isso, meus irmãos, nesse momento que nós estamos atravessando, que tenhamos olhos de ver a verdade e compreendermos que o nosso planeta Terra, a nossa mãe Gaia, é a escola de iluminação, é também um hospital de reabilitação, é também uma morada de trabalho e de libertação de nós espíritos, rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, meus irmãos. Chico Xavier nos diz, é um alerta. Propomos combater o problema da repreensão nas escolas, desejamos socorrer a chamada juventude transviadas. Entretanto, para isso, diz ele, nós adultos temos necessidade do regresso à sensibilidade cristã, com amor e sacrifício. Diz ele assim, a preservação e serviço de todos, meus irmãos. E diz ele assim, sempre há tempo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Agora é o nosso presente, meus irmãos. As nossas ações têm que ser ações do nosso presente, né? Ou da presente encarnação pela qual nós estamos passando. É o momento nosso, meus irmãos. E como espíritas que somos, queridos irmãos, pelo conhecimento que possuímos, aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade perante a nossa humanidade e perante essa situação pela qual o planeta está passando. Por isso, como espíritas, nós temos que viver no presente a humanidade ou a sociedade do futuro, regido, meus irmãos, pelo amor incondicional
ensinado e vivenciado por Jesus. Somente o amor, meus irmãos, tem a capacidade de transformar os nossos corações, de transformar a nossa humanidade. E Jesus veio até nós, vivenciou o amor em seu coração, na sua vivência, nos seus relacionamentos. Nos deixou um padrão, um modelo a ser seguido, meus irmãos. Com isso, para encerrarmos o momento, meus irmãos, e também para a nossa reflexão, tem um tema que fala sobre os conflitos de gerações, que é muito comum no dia de hoje. Diz assim: se não existisse a história, o que teríamos para contar? Então conta, que numa escola, aos pais desesperados e angustiados, falando sobre conflito de gerações, o médico inglês Ronald começou uma conferência sobre esse tema. Ali estavam no auditório os pais, os filhos, os alunos daquela escola, os professores. Ele começou a conferência citando 4 frases. Diz assim, a primeira frase: nossa juventude adora o luxo, é mal educado, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde a seus pais maus. Depois, a segunda citação diz assim: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível, então ele não tem mais esperança nos dizeres daquele sábio. A terceira citação: nosso mundo atingiu seu ponto crítico, filhos não ouvem seus pais, o fim do mundo não pode estar longe. E a quarta citação diz assim: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos, serão como a juventude de antes e não serão capazes de manter a nossa cultura. Quando ele terminou essas situações, meus irmãos, ele ficou muito satisfeito com a aprovação nos semblantes dos pais que ali se encontravam, Os jovens nem tanto, um tanto cabisbaixos. Daí ele revelou assim: a primeira citação é de Sócrates, do ano 470 a 399 a.C. A segunda citação é de Hesíodo, 720 a.C. E a terceira citação é de um sacerdote no ano 2000 a.C. E a quarta estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, hoje Bagdá, e tem mais de 4.000 anos de existência. Aí todo mundo ficou ainda muito mais surpreso ainda, Com isso ele completou: aos pais, aos que são pais, relaxem, pois sempre foi assim. E aos que são filhos, rebeldia é seu nome, mas vamos com calma, Vamos com calma, diz ele assim. Por isso, meus irmãos, Jesus sempre será o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos chegar até o nosso Pai, até o nosso Criador. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Obrigado, meus irmãos.
vamos fechar os nossos olhos, pensar em cada palavra que foi dita aqui pelo nosso irmão Rodney, refletirmos sobre tudo que ouvimos na noite de hoje. Agradecemos a todos que conosco estiveram aqui, presencialmente e através do YouTube, do Facebook, que possam nos acompanhar. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos sempre reunidos em teu nome. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.